Segundo a leitura da Parashá de Kitissá, e Hashem deu para Moshe, quando ele acabou de falar com ele no Monte Sinai, 2 tábuas do testemunho, as famosas tábuas da lei, tábuas de pedra escritas no dedo de Deus. Na verdade, essa história que a gente vai contar agora sobre o pecado do bezerro de ouro aconteceu, na verdade, muito antes da ordem sobre o Mishkan, o tabernáculo, que a gente estudou nas últimas 2 porções. Mas existe uma regra que não tem ordem cronológica na Torá, antes, depois. Às vezes a Torá começa a escrever uma história e não quer dizer que está indo uma ordem cronológica. Então a história do pecado do bezerro de ouro vem muito antes do Mishkan. Por quê? 17 de Tammuz as tábuas foram quebradas e no Yom Kippur, que é no 10 de Tishrei, Deus se apazigou e perdoou o povo de Israel. No outro dia começou as doações para o Mishkan e ele foi montado no 1 de Nissan. Então as 2 porções que a gente leu até aqui, Trumá e Tetzaveh, estão se referindo numa época que é depois do que a gente vai ler agora na Parashá de Kitissá, o pecado do bezerro de ouro. Que halotou, ao terminar, está escrito sem o vav, então eu posso ler que calatou, como a sua noiva. Por quê? Porque a Torá foi dada um presente como uma noiva para o noivo. Porque Moshe Rabbeinu não conseguia estudar em tão pouco tempo, mas Hashem foi lá e deu de presente para ele, entregou a Torá. Outra explicação, assim como a noiva se enfeita com 24 enfeites, que está contado no livro de Eshaiá, de Isaías, assim também o sábio de Torá, o Tamir Raham, deve saber bem os 24 livros do Tanar, da Torá escrita, para falar com ele as leis, as dogmas, tudo que está no Shittum Mila Mishpatim, ou seja, quando Deus acabou de contar todas as leis que a gente estudou na Parashá de Mishpatim, falar com ele. Daqui a gente vê que Moshe estava estudando da boca da severidade, ou seja, da boca do próprio Kadosh Baruch Hu, e ele repetia e fala, os dois estudavam a lei junto, por isso que fala, para falar com ele, Moshe falava junto, escutava de Hashem e falava. Uma lição, quando a gente tem que estudar a Torá, a gente tem que pronunciar, tem que falar. Até quando você escuta uma aula de rumar diário gravado, alguma coisa assim, é bom a gente sempre ler o texto também. Luchot, está escrito sem vav também, para te ensinar que as 2 tábuas eram iguais, né? As 2 formavam, se uniam completamente, ficava um formato muito lindo. Existe uma discussão na Gemara se cada tábua era um cubo e as 2 juntas ficavam em formato de retângulo, ou se as 2 juntas formavam um cubo no seu formato. E o povo viu que Moshe estava se atrasando para descer da montanha. O povo se juntou sobre Aarão e falaram para ele, levante, faça para nós um Deus que vai ir seguir à nossa frente, porque o Moshe, o homem que nos tirou do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. A palavra bochesh, como a tradução do Onkelos, é atrasar. Como a gente vê, bochesh, que o estava atrasando. Quando Moshe subiu na montanha, ele falou o seguinte para o povo, olha, depois de 40 dias eu vou vir em 6 horas. O povo estava achando que aquele dia que ele subiu estava entrando na conta dos 40, mas ele falou 40 dias completos, ou seja, com a noite antes. Então, quando ele sobe, ele sempre subia de manhã, então não contava com a noite antes. 7 de Sivan ele subiu, então o dia 40 seria o 17 de Tammuz. Então, no 16 veio o Satã e começou a fazer uma confusão no mundo, mostrou uma escuridão, uma bagunça, e isso deu a entender que, está vendo, Moshe Rabbeinu faleceu, por isso que está essa confusão no mundo. Aí o Satã, o instinto mal, falou para o povo, Moshe Rabbeinu faleceu, porque já vieram as horas que ele falou, as 6 horas, né, que ele falou que ia ser 40 dias e 6 horas, e não chegou, como a Gemara conta no Sert Shabbat. Não dá para falar que eles erraram pela questão do dia que estava com nuvem, acharam que já estava entardecendo, né, entre de manhã e de tarde, alguma coisa assim, porque Moshe só desceu no outro dia, né, como está escrito, Vashkim Mahorat, levantaram cedo, então fizeram sacrifício, estavam oferecendo coisas para o bezerro de ouro. Então, na verdade, o erro deles foi exatamente ter contado aquele primeiro dia que não era para ter contado por não ter sido um dia inteiro, por Moshe ter subido de manhã. Que vão ir perante nós, primeiro eles falaram Eloquim, Deus, mas depois usam linguagem plural, Yelhu, que irão perante a gente. Eles queriam muitas idolatrias, muita coisa. Que esse Moshe, o homem, como assim que Zé, quer dizer que a pessoa pode apontar. O Satã mostrou uma imagem como se fosse de Moshe, carregando eles no céu, como se ele tivesse morto, alguma coisa assim. A Xerelano, que nos tirou da terra do Egito, estava dando o caminho, né? Já que a gente saiu do Egito, Moshe que estava dando o caminho. Agora a gente precisa de alguma divindade, alguma coisa que vai nos guiar. E disse a Arão, vendo a situação, vendo que o povo estava irredutível, já tinham matado outras pessoas, etc. Arão disse para eles, tirem os brincos de ouro que estão nas orelhas das suas esposas, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim os enfeites. Arão pensou o seguinte no seu coração, as mulheres, as crianças, elas têm pena, elas cuidam dos seus enfeites, dos seus brincos, etc. Então isso ia demorar, e nessa brincadeira vai vir Moshe nesse tempo, e eles não esperaram e tiraram de si mesmo, não pegaram da família, pegaram o que eles tinham, que era o costume dos homens usarem na época.
Parku é uma linguagem de ordem, que é igual parek, que quer dizer desmontar para uma pessoa, fala parku igual barhu de barer. E o povo próprio, todo ele tirou os enfeites, os brincos de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram para Haron. Va'it parku está falando no reflexivo, é tipo tirar uma carga, porque quando tiraram da orelha, eles estão agora sem nada, estão desprovidos dos brincos, por isso que usa a expressão va'it parku no reflexivo, eles se tiraram dele. Etnismei, os brincos, na verdade aqui, como está falando de se desprover, então seria dos brincos, igual que a gente vê em outro lugar, que é etair, igual falando da cidade. Quando eu sair a cidade, etair é como falar min, da cidade. E Aharon pegou deles esses enfeites e amarrou num pano, por uma explicação, vamos ver no Rashi, e fez um egel, um bezerro de metal, e eles falaram, esse é o teu Deus Israel, que te tirou da terra do Egito. O que quer dizer Vayatzar otobacheret? Dá para explicar de dois jeitos. Um, falar que Vayatzar é de amarrar, e Heret seria um sudar, um pano, como a gente vê em outro lugar, obviamente, Pachot ve'acharitim, fala de panos, usa a palavra haritim. Vayatzar kikraim, ele amarrou, juntou a quantidade de kikar. Outra explicação que a gente pode dar é Vayatzar de tzurah, de formato. Ele fez um formato com Heret, que é um utensílio que os ourives usam para gravar coisas, desenhos no ouro, como uma caneta que se escreve em quadros, em coisas assim, como está escrito Urtov alav becheret. Então por isso que o Uncus traduziu que formou com zifa, que é a linguagem de ziuf, que é falsificar, porque com esse utensílio profissional que é feito para escrever letras e desenhos no ouro, também usam para falsificar carimbos e assinaturas. Egel maserá, um bezerro de metal. Como é que aconteceu do nada isso? No momento que eles jogaram no fogo aqueles material que eles tinham no lugar, no recipiente, no cur, onde se derrete o ouro, vieram os feiticeiros do Erevrado, aqueles agregados de outros povos que vieram junto do Egito e fizeram com feitiçaria e apareceu lá um bezerro de ouro. Outra explicação, tem gente que fala que Mihak estava lá, que era aquela criança que tinha sido salvada das fileiras de pedra de construção, que tinha sido amassada e Moshe viu e salvou. E esse Mihak andava sempre com Moshe, quando Moshe precisou sair do Egito, e ele foi lá e pegou uma plaquinha, escreveu o nome de Deus, escreveu Aleshor, levanta boi, levanta touro, que era para achar o caixão de Yosef, do rio Nilo, que os egípcios tinham jogado lá, e o Mihab aproveitou e pegou essa plaquinha. Quando ele viu essa situação, ele jogou no ouro e apareceu esse bezerro de ouro que era milagroso, falava por alguma explicação, comia capim, etc. Maserá, linguagem de metal, que é a ideia da palavra maserá, a etimologia da palavra materret. A palavra maserá é que ela pode ser fundida, que ela é despejada quando ela é derretida. Outra explicação, por que maserá? Porque é o valor numérico de 125, porque era tanto ouro que era o peso de 125 canterim de ouro, que é a guimata de maserá, é uma quantidade muito grande. Esse é o teu Deus, não está escrito esse é o nosso Deus, porque quem falou isso foi os agregados, eles que se juntaram, eles que fizeram, e depois que eles fizeram toda a bagunça, eles acabaram também convencendo e levando o povo de Israel para o mau caminho. E viu Aharon e construiu um misber perante ele, e disse Aharon, chamou para todo mundo e falou, uma festa para Deus amanhã. E viu Aharon, o que ele viu? Ele viu que o bicho tinha espírito, tinha vida. Como o versículo fala, o relesef, que ele comia planta. Ele viu que o ato do Satã estava dando certo, ele não tinha como falar, olha pessoal, está errado, ele não ia conseguir empurrar totalmente. Então ele tentou dar um jeitinho de construir um misber para poder empurrá-lo, poder atrasar. E ele falou assim, a festa para amanhã, para Hashem, amanhã, não hoje, porque esperando vir Moshe antes que eles façam idolatria. Isso é literalmente. Pelo Midrash, o que Aharon viu, o que a gente vai, Aharon ele viu. Pela primeira explicação, a gente falou que ele viu que estava acontecendo, estava dando certo, viu que o bicho estava comendo. Mas outra explicação, ele viu muita coisa. Ele viu Hur, sobrinho dele, filho de Miriam, que tentou adverti-los, eles mataram. Isso a gente vai ver Misber, ele construiu um Misber, na verdade ele vaiava, ele entendeu o Misavua, do que foi abatido, que foi morto na frente dele. Ou seja, ele entendeu que se ele falasse não, iam matar ele, mas não ia resolver o problema. Iam matar ele e iam continuar fazendo idolatria. Então ele preferiu falar que a sujeira fique em mim e não neles, ou seja, ele preferiu aceitar um pouco a ideia para tentar tirar deles essa situação, mesmo que acabar pegando o nome do bezerro de ouro em cima dele. E também ele pensou o seguinte, se eles vão construir o altar, um traz cascalho, um traz pedra, daqui a pouco fica pronto muito rápido. Se eu construir, eu vou ficar com de preguiça, vou demorar, e nesse meio tempo vai vir Moshe. Tudo ele estava tentando atrasar para chegar a Moshe.
uma festa para Deus. Realmente a intenção dele não era falar para o bezerro, era para Deus. Ele tinha certeza que havia Moshe e iam servir a Deus e não, Haz Shalom, a idolatria. E acordaram de manhã cedo e sacrificaram olot, animais, sacrificaram para o bezerro de ouro e shlamim, também outro tipo, e o povo sentou para comer e beber e letzarek para brincar. Porque eles acordaram cedo, Satã apressou para pecá-los. Quando é para ser do lado negativo, a pessoa acorda cedo, a pessoa faz tudo. Letzarek para brincar, essa palavra brincar dá a entender prostituição, como a gente vê em outro versículo, e assassinato. Como está escrito também em outro versículo, a expressão brincar está falando de matar um ou outro. Aqui também teve a morte de Hur. Diz Hashem para Moshe, vai e desce, que o teu povo se corrompeu, esse povo que você tirou da terra do Egito. Vai da beira, uma linguagem pesada, né? Igual vai da beira e tá um cachoto. Vai e desce da tua grandeza, toda a tua grandeza é por causa deles. Naquele momento, o Moshe Rabbeinu foi o modo de falar excomungado do Tribunal Supremo. Se o povo está ruim, para Moshe está ruim também. O povo se corrompeu, não está escrito o povo, está escrito Amechá, o teu povo, que é justamente aqueles agregados que Moshe aceitou e converteu eles sem se aconselhar com o Akadosh Baruch Hu. E ele pensou, é bom que vão se aproximar de Deus, se aproximar de coisa boa, mas eles se corromperam e corromperam o povo também. Se afastaram rapidamente do caminho que eu ordenei eles. Eles fizeram uma estátua, um bezerro de metal, se curvaram para eles, ofereceram korbanot para eles e falaram, esse é o teu Deus, Israel, que te tirou do Egito. Isso tudo Hashem falando para Moshe. Diz Hashem para Moshe, eu vi esse povo que ele é um povo de dura cerviz, de nuca dura, literalmente, que sheoref, porque eles viram a sua nuca para quem vem advertir, ou seja, eles viram as costas, eles não estão a fim de escutar, eles são difíceis, são teimosos. E agora deixa para mim, me deixa, Hashem fala para Moshe, e minha ira vai se irritar neles e vou exterminá-los, e eu vou fazer de você um grande povo. Me deixa, em nenhum momento a gente vê que Moshe não estava rezando, e Hashem já fala, me deixa. Aqui, na verdade, Hashem deu uma indireta para Moshe, olha, depende de você, se você rezar, eles não vão ser exterminados. Então, se você me deixar, eu vou exterminá-los, se você rezar, não. Então, Moshe entendeu a indireta e ele começou a rezar para Deus, começou a suplicar a face de Hashem e falou, Hashem, por que você vai se irritar com o teu povo que você tirou do Egito, com um braço, com força, com muita força e com um braço forte? Por que você vai se irritar? Como assim? Porque se irritar? Eles pecaram. Porque um sábio só tem ciúme de um outro sábio, um forte só tem ciúme de um outro forte. Aqui que é uma idolatria que não vale nada, não tem como Deus, não tem comparação o Criador ser supremo com uma idolatria, então não tem por que ficar irritado. E mais um motivo Moshe fala para Hashem, por que o Egito vai falar dizendo, ele tirou eles no mal para matar eles nas montanhas e acabá-los da face da terra? Melhor você sair dessa sua ira, volte da tua ira e pense outro pensamento sobre o pensamento negativo que você tinha pensado fazer para o teu povo. Veinachem, em hebraico às vezes a gente usa a palavra lenachem de consolar, mas em Deus não existe consolar, não existe mudar de opinião. O que existe é, nesse momento, agora Deus se direcionar para um outro pensamento para fazer bem, em vez de fazer o mal que tinha pensado a fazê-lo. Então sempre a palavra lenachem não é se arrepender, e sim direcionar, mudar para um outro pensamento. Quer dizer, se Deus matar o povo agora, o Egito vai falar, tá vendo? Eles tirou eles daqui, mas tirou para matar eles depois no deserto. Então ia ser uma profanação do nome de Deus. Lembra Abraham, Yitzhak, Yaakov, teus servos, que você jurou para eles e falou com eles, vou aumentar a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda a terra, essa terra que eu falei, vou dar para as gerações, vão herdar para sempre. Ou seja, é verdade que eles transgrediram os 10 mandamentos, que um deles é não terás outros deuses, mas Abraão Avinu foi testado com 10 testes, ele não recebeu sua recompensa, então troca 10 por 10 para Abraham, para Yitzhak, para Israel. Se você quer queimar os judeus, lembra de Abraham que estava disposto a se queimar no Ur Kasdim quando ele se jogou lá na fornalha para santificar o nome de Deus. Se é para matar eles, lembra de Yitzhak que estendeu o seu pescoço para Akedat Yitzhak. Se é para exilá-los, lembra de Yaakov que ele foi exilado para Haran. E se eles não têm mérito, não dá para salvar o povo no mérito de Abraham, Yitzhak e Yaakov, o que você está dizendo para mim, vou fazer de ti um povo grande? Se uma cadeira de 3 pés não está conseguindo ficar na hora da tua ira, muito mais uma cadeira de um pé só, de um apoio só, de Moshe, que você jurou para eles. Você não jurou numa coisa que se extermina, não no céu, nem na terra, nem na montanha, uma coisa limitada. Você jurou em você mesmo, você é eterno, o teu juramento é eterno para sempre. Binisbat Yom Hashem. Quando Hashem fala, eu jurei em mim mesmo. Hashem não jura por outra coisa, Hashem jura por ele mesmo.
E para Yitzhak está escrito, eu vou cumprir o juramento que eu jurei para Abraão teu pai. Para Jacob está escrito, eu sou o Deus que provém, frutifique, usou a expressão que eles te dali tudo, dois nomes de Deus, ou seja, os juramentos foram feitos no próprio Hashem. E Hashem realmente mudou de pensamento sobre o mal que ele pensou, que ele falou, o modo de falar, para fazer com o povo. Ou seja, a reza de Moshe efetuou e era isso que Hashem quis desde o início, tanto que ele deu a indireta para ele rezar. E ele se desviou e desceu Moshe do monte Sinai com as duas tábuas de testemunho na sua mão, as tábuas escritas dos dois lados, de um lado e de outro elas estavam escritas. Como assim dos dois lados? O milagre acontecia que dava para ler dos dois lados. Por mais que era varado a letra, mesmo assim dava para ler o Aleph daqui, o Aleph ali, todas as letras dava para ler dos dois lados. E as tábuas feitas por Deus elas são, e a escrita de Deus cravada sobre as tábuas. Maseh Elohim Hema, literalmente no sentido que o próprio Deus fez, não foi esculpido da matéria, alguma coisa assim do nosso mundo físico, veio do próprio Deus as tábuas. Outra explicação, igual alguém que fala do outro, olha, esse homem só se ocupa com aquilo. Mesma coisa, as tábuas são de Deus, a brincadeira, a diversão dele é a Torá. A palavra Harut, que é de gravar, mesma Harut com tet ou com taf, é a mesma ideia, é a linguagem de talhar, como em francês arcaico, antaler belaz. E escutou Yoshua a voz do povo que estava gritando e disse para Moshe, uma voz de guerra no acampamento. Yoshua estava ali próximo do monte o tempo inteiro esperando Moshe voltar. Bereô não é de mal e sim barrariô, ao fazer barulho, ao gritar, que estavam gritando e se alegrando, rindo. E Moshe responde, não é uma voz de grito de guerra, de vitória, também não é uma voz de derrota, é uma voz de sofrimento, de tortura que eu estou escutando. Em Kolanot Gevurah não é uma voz, não parece um responder de heróis que estão gritando vitória, e nem de fracos que estão gritando, vamos fugir, coitado de nós. E sim uma voz de irritação, uma voz de xingamento, de maldição, uma voz que me anima, que fazem sofrer, que infligem a alma que escutam quando é falado. Ou seja, eles não estão ganhando nada com aquilo, não estão perdendo, eles estão ofendendo, estão fazendo um pecado. E foi quando ele se aproximou do acampamento, Moshe Rabbeinu viu o bezerro e as danças, e Moshe se irritou e jogou das suas mãos as tábuas e quebrou elas no pé da montanha. Tem várias explicações por que Moshe Rabbeinu fez isso, para salvar o povo, para não ter o documento e etc. Jogou das suas mãos, ele fez uma conta simples. Se pensa que é uma das mitzvot, a Torá fala que aquela pessoa que ela está estranha, que ela está renegada da Torá, que ela não quis cumprir, ela não pode fazer, a Torá toda está aqui, e todo o povo está renegado, como é que eu vou dar para eles? Então ele foi lá e quebrou. Como assim a Torá toda? Nos 10 mandamentos a gente sabe que tem embutido na ideia as outras mitzvot também. Embaixo da montanha quer dizer no pé da montanha, não embaixo da montanha. Sim, no baixo da montanha seria. E ele pegou o bezerro que eles fizeram e queimou no fogo e moeu até que ficava bem fino, espalhou sobre a água e deu de beber essa água para o povo de Israel. Vaiz é a linguagem de espalhar, que nem Yezoreh, Naveu, que Renam, Mezorá, que são igual quando você faz a rede que você usa para jogar a semente, para separar o joio do grão. Então ele espalhou ali aquela cinza, aquele moído, pó moído do bezerro na água. E deu para beber para o povo. A intenção dele era verificá-los como uma mulher sotar, uma mulher que tem desconfiança que ela traiu o marido, então se apaga uma Megilá, se dá para ela ler uma história inteira que está contada na Torá em outro local. Teve 3 mortes que foram julgadas naquela situação. Quando tinha testemunhas e advertências, então era Saif, que é na espada, como igual pessoas da cidade que foram levadas para a idolatria, Iranidahat, quando são muitos. Quando tinha testemunhas, mas não tinha advertência, então foi uma epidemia que está escrito que Deus atacou o povo. Se não tinha nenhum dos dois, era com hidrocan, um tipo de doença da barriga que explodia quando a água que eles estavam bebendo entrava na barriga deles e inflava até explodir a barriga deles. E disse Moshe para Aaron, o que fez para ti esse povo que você trouxe sobre ele um pecado tão gigante? Quer dizer, quanto castigo, quanto sofrimento você aguentou a ponto de você trazer um pecado desse? E disse Arão para Moshe que não se irrite a narina, ou seja, que a raiva do meu Senhor não se irrite. Você sabia que o povo está num caminho ruim, ele está indo num caminho ruim, sempre testando perante Deus. E eles falaram para mim, façam um Deus que vão andar perante nós, que Moshe, o homem que tirou a gente da terra do Egito, a gente não sabe o que aconteceu.
E eu falei para eles, para quem tem ouro? E eu só falei isso, eles já tiraram, já me deram, jogou no fogo e saiu esse bezerro. Valmar, eu falei uma coisa, quem tem ouro só? E eles se apressaram e tiraram e deram para mim. E jogou no fogo, eu não sabia que ia sair esse bezerro. E saiu, né, com feitiçaria ou com a plaquinha, como a gente viu. E viu Moshe o povo que ele está descoberto, que Aharon deixou ele exposto para ser destruído, para falar mal aqueles que se levantam perante o povo, contra o povo. Parou, quer dizer, revelado, ou seja, se revelou o seu desprezo, sua vergonha, igual o Pará e Troshechá revelou a cabeça da mulher. Leshim Tzabe Kamehem é para ser esse assunto, esse pecado, o bezerro de ouro, vai ser um desprezo na boca de todos aqueles que caminham, que se levantam contra o povo de Israel. E Moshe ficou na porta do acampamento e falou, quem está para Deus que venha comigo? E se juntaram toda a tribo de Levi. Mil Hashem Elai, que venha para mim. Ou seja, Mil Hashem, quem é para Hashem? Elai, que venha para mim. Todas as tribos de Levi, daqui a gente vê que toda a tribo estava kasher, todos os filhos de Levi, a Torá fala, ninguém da tribo de Levi pecou no pecado do bezerro de ouro. E falou para eles, assim falou Hashem, o Deus de Israel, coloquem cada homem sua espada na sua coxa, passam e vão indo e voltando de porta em porta no acampamento e matem cada um seu irmão e seu amigo e seu parente. Onde que Hashem falou isso? No versículo lá em Mishpatim, aquele que faz oferenda para a idolatria deve ser exterminado, assim o Midrash explica. Como assim matar um irmão se a gente falou que a tribo de Levi toda não pecou? Então se fosse irmão seria a tribo de Levi. No caso que a mãe da pessoa casou com outro judeu que era Israel, que não era Levi, e teve um filho, então ele é irmão por parte de mãe, mas não é Levi, e teve dessas pessoas que pecaram. Então aconteceu de alguns levitas que tiveram que matar o próprio irmão por parte da mãe, mas foi a ordem divina. E fizeram os filhos de Levi, como disse Moshe, e caiu do povo naquele dia como 3.000 pessoas. Disse Moshe, vocês vão ser empossados hoje para Deus, cada homem com seu filho e com seu irmão, e para dar para vocês hoje brachá, ou seja, essa ideia que os levitas estavam dispostos até fazer um sacrifício desse por ordem divina, e não pecaram no bezerro de ouro, com isso eles foram empossados para ser Levi. Né? Vocês que estão matando essas pessoas que pecaram, vocês vão estar sendo empossados, inaugurados para ser Koanim para Deus, porque até aquele momento era os primogênitos, e a partir dali trocou. Cada homem ou seja, cada homem de vocês vai ser empossado através que ele está matando o seu filho ou seu irmão. Como assim, irmão? A gente explicou que seria por parte da mãe. Mas como seria um filho que não seria Levi? Na verdade é um neto, né? Filho da filha, que já não é mais da tribo de Levi, porque a filha casou com outra pessoa e que fez pecado do bezerro de ouro. Então aconteceu situações que eles precisaram por ordem divina fazer isso, e com isso estavam sendo empossados para ser os Koanim em troca dos primogênitos, a tribo de Levi, Koanim e Levinho, né, para servir a Deus no templo. E foi no outro dia e disse Moshe para o povo, vocês pecaram um pecado gigante, muito grande, agora eu vou subir para Deus, talvez eu vou conseguir limpar pelo pecado de vocês. Achaprá, vou colocar cofre, colocar limpeza, tampar, tentar fechar perante o pecado. Você fala beado, né, tipo, tentar conseguir separar entre vocês o pecado, não deixar esse pecado ficar grudado em vocês. E Moshe volta para Deus e disse, por favor, quer dizer, uma linguagem de reza, esse povo pecou um pecado muito grande e fizeram um Deus de ouro. Porque ele cita o Deus de ouro, como querendo falar, Hashem, você causou isso, já que eles tinham tanto ouro, tanta coisa que eles queriam, como é que vai fazer para não pecar? Um exemplo de um rei que dava comida e bebida para o seu filho, enfeitava ele, colocava uma carteira pendurada aqui cheia de dinheiro e colocava a criança na porta de uma casa de prostitutas. Então como é que o filho vai fazer para não pecar? E agora, se você aguenta o pecado deles, ótimo, e se não, me apaga do livro que você escreveu, do teu livro que você escreveu. Se você aguenta o pecado, tov, né? Não está escrito na Torá, mas é igual falar, eu não falo para vocês me apagar, não vou falar isso, tá tudo bem, mas se não, me apaga. Isso é um passuco resumido, como é muito normal na Torá, do teu livro, de toda a Torá, para não falarem sobre mim que eu não tinha mérito suficiente para pedir perdão pelo povo. Moshe está disposto a abrir mão de tudo só para salvar o povo. E disse Hashem para Moshe, quem que pecou é o que eu vou apagar do meu livro, então não é você, é o povo. E agora vai, guia o povo, o que eu te falei, eis que meu anjo vai estar perante você, e no dia que eu tiver que lembrar de qualquer castigo, eu vou lembrar também esse pecado. Porque eu falei para você, na verdade, muitas vezes o para é como querendo dizer com a pessoa, né? Eleja, que eu falei contigo.
Assim como Ledabelo al Adonial, para falar para ele, falar com ele sobre o Adonial. Eis que meu anjo e não a mim mesmo, ou seja, aqui Deus está falando que não vai a própria Shekinah e sim um anjo. Na frente do Rumá a gente vai ver que Moshe vai pedir, rezar por isso e não vai aceitar isso. E no dia que eu lembrar, agora eu escuto para você, não vou exterminá-los de uma vez. Mas toda vez, sempre quando eu lembrar os outros pecados, eu vou também lembrar um pouco desse pecado junto com os outros pecados. Não tem nenhum sofrimento e castigo que vem sobre o povo de Israel que não tenha um pouco do castigo, do pagamento do pecado do bezerro de ouro. E Hashem fez uma epidemia atacar o povo sobre o que eles fizeram o bezerro de ouro que fez Aharon. Fortes palavras da Torá. E Hashem fez essa epidemia, era uma morte na mão dos céus, ou seja, não era uma morte com espada e tal, para quem pecou com testemunhas sem advertência. E disse Hashem para Moshe, vai, sobe disso, você e o povo que você tirou da terra do Egito, para a terra que eu jurei para dar para Abraão, Isaac e Jacob, dizendo, para a tua descendência eu vou dar. Sobe disso, ou seja, a terra de Israel a gente sabe que é mais elevada, por isso fala, Ale, sobe. Outra explicação, assim como na hora da ira Deus falou, desce, você está descendo de nível que o teu povo está pecado, agora numa hora de vontade, numa hora boa, ele fala, sobe, você e o povo, aqui já não fala o teu povo, né? Porque está falando do povo de Israel, não dos agregados. E eu vou mandar perante você um anjo e vai expulsar o Cranio, o Emori, o Hiti, o Prizi, o Rivi, o Yevusi, vai expulsar. Aqui está falando de 6 povos, porque o 7º, Girgashi, já fugiu sozinho, por isso que o nome dele é Girgashi, de Legarej, ele se expulsou para uma terra que jorra leite e mel, que eu não vou subir junto de você, que é um povo de dura cerviz, talvez eu vou consumir e acabar com vocês no caminho. Ou seja, eu vou falar para o anjo levar vocês para a terra de jorra leite e mel, mas não a minha própria Shekinah, por isso que eu falo para mandar um anjo, já que vocês são um povo de dura cerviz, quando a minha Shekinah está dentro de vocês, vocês estão indo contra mim, isso aumenta muito mais a ira. Então pode acabar, talvez eu vou exterminar vocês. Quando a presença divina não está tão forte, então a ira também será menor. Como a gente falou, Moshe não vai aceitar isso, vai rezar na continuação sobre isso. Escutou o povo essa coisa ruim, ficaram de luto e não colocaram seus enfeites, suas coroas sobre eles. Que coisa ruim que a Shekinah não quer mais ir com eles, a presença divina. As coroas que eles tinham recebido no Monte Sinai, quando eles falaram, Nascev Nishma, faremos, ouviremos, eles perderam nesse momento. Disse Hashem para Moshe, fale para o povo de Israel, vocês são um povo de dura cerviz, em um momento eu vou estar dentro de vocês e vou exterminar vocês, quer dizer, se eu subir com vocês, pode, Chas Shalom, acontecer isso, e agora vai tirar o teu enfeite de cima de você, e eu vou saber o que eu vou fazer com vocês, ainda vou ver qual vai ser o castigo. Se eu estiver com vocês renegarem contra mim, com essa teimosia de vocês, eu vou ficar com raiva um momento, que é o shiur, a medida da ira de Deus, como está escrito, Havik Matrega, e vou exterminar vocês, por isso é melhor que eu vou mandar um anjo. E agora, esse castigo, vocês vão ter agora, que é o castigo de perder as coroas. Mas eu ainda vou saber, ainda vou ver o que eu vou fazer com vocês em relação ao outro pecado. Ou seja, eu já sei o que eu vou fazer em relação ao resto do pecado, mas o castigo na hora, imediato, é perder as coroas. E o povo Israel perdeu os seus enfeites, as coroas que eles ganharam no Monte Sinai, esse enfeite que estava na mão deles, que eles ganharam por causa do Monte Sinai. E Moshe, quando viu essa situação do pecado, pegou sua tenda e acampou, montou ela fora do acampamento, longe do acampamento, e chamou a tenda dele de Ohel Moed, um local reservado para quem queria procurar Deus. Ainda não tinha o Ohel Moed do tabernáculo nesse momento. Então, aquela pessoa que queria procurar Deus, que queria o dito de Deus, queria saber a Torá, ia lá na tenda reservada, fixada para isso, que ficava fora do acampamento, distante do povo. Moshe, daquele pecado em diante, o que ele fez? E Karto, ele pegava a tenda, a linguagem está no plural, ele pegou a sua tenda e estava fazendo isso, porque ele pensou o seguinte, se está excomungado para o mestre, está excomungado para o aluno. Se Hashem está irritado com o povo, eu, que sou aluno de Hashem, também vou ficar longe do povo. Distante, quanto distante? 2.000 amot. Como a gente fala em outro lugar, usa a expressão Rachok, que lá fala Alpai Mamá 2.000 amot, que é mais ou menos 1 quilômetro, um pouco menos. E chamou para ele, também está no presente, que não vejo, estava chamando de Ohel Moed, que é uma casa de reunião para quem procurava a Torá. Todo aquele que procurava a Deus, daqui a gente vê que quem procura a face de um zaken, de um sábio de Torá, um ancião, como estivesse recebendo a face da Shekinah, no caso, era a tenda de Moshe. Ele saía para o Ohel Moed, Yetze, igual falar Yotze, né? Quem quisesse saía. Outra explicação, aquele que procura Deus, até os anjos, quando eles queriam procurar onde a Shekinah estava,
Então os anjos falavam para ele, Yetze, vai lá no Ohel Moed, vai lá na tenda de Moshe, que lá você vai encontrar. E quando Moshe saía da tenda, o povo se levantava e ficavam cada um na porta da sua tenda e olhavam atrás de Moshe até ele voltar para sua tenda. Verraiá e era, ou seja, linguagem de presente também. É sempre quando Moshe fazia isso, acontecia isso, que o povo se levantava e não se sentavam até que eles não viam mais o Moshe. E ficava olhando atrás de Moshe para o louvor, ficava olhando com respeito. Uau, Felizardo é um homem que nasceu de uma mulher, que ele é até tão garantido que a Shekhinah entra junto com ele, atrás dele, na sua casa. E quando Moshe chegava para sua tenda, descia uma coluna de nuvem representando a presença divina e ficava na porta da tenda e falava com Moshe. Vediber é igual umedeber, no presente também. Todas as linguagens aqui estão no presente. A linguagem do Uncus, o mitmalele, se falando, se conversando e não ir falando, é uma linguagem de falar com kavod para Deus. Em vez de falar que Deus está falando para Moshe, falando que estava se falando. Como está escrito, vai chamar Takol midaber lá, não está escrito medaber. Quando a gente fala midaber, é como se a força estivesse falando por si só, como Deus estivesse falando consigo e o simples, o Moshe, escutando sozinho. Quando fala medaber, dá a entender que o rei está falando com o simples, até está falando com ele, dando importância para ele. Então o Uncus traduziu aqui vediber, falando, Deus está falando sozinho, modo de falar. E o povo via sempre a coluna de nuvem ficando parada na porta da tenda de Moshe, e o povo se levantava e se curvava, cada um na sua tenda onde eles estavam. Se curvavam para a Shekhinah, para a presença divina. E Hashem falava com Moshe face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava para o seu acampamento, e o seu servente, Yoshua, filho de Nun, Yoshua ben Nun, o famoso Yoshua, aluno assíduo de Moshe, era um jovem, não saía de dentro da tenda o tempo inteiro ali, estudando com Moshe. E falava Hashem com Moshe face a face, de novo aqui a tradução é o mitmalel, se falava, como a gente falou antes. E voltava para o acampamento, como assim? Depois que falava com ele, Moshe voltava para o acampamento e ensinava para os anciões. Então, Moshe entrava na sua tenda, e a presença divina falava com ele, e depois disso o Moshe foi lá e até o acampamento onde estava o povo para ensinar para os anciões. Isso aconteceu desde Yom Kippur até que o Mishkan foi montado, não depois, não mais do que isso. Por quê? 17 de Tammuz, as tábuas foram quebradas. No 18, ele queimou o bezerro e julgou os pecadores. No 19, Moshe Rabbeinu subiu, como a gente foi no segundo dia, e disse Moshe para o povo e tal, ficou lá 40 dias pedindo piedade, como está escrito em outro lugar sobre isso. No Rosh Chodesh Elul, novamente, ele subiu de manhã no Monte Sinai para receber as segundas tábuas, ficou lá 40 dias, que dá exatamente o Yom Kippur. Como está escrito, Kamim Arishonim como os primeiros, igual os primeiros foram com vontade, Hashem estava calmo, assim também os últimos 40, foram 3 vezes 40 no total. Já os do meio, Hashem estava irritado. Então 10 de Tishrei, Hashem apazigou o povo de Israel com alegria completa, com coração completo. Nisso tinha perdoado, mas não dessa maneira completa. Falou para Moshe, Salachta, eu perdoei. E desde lá o Yom Kippur virou o dia do perdão. E deu para ele as segundas tábuas. Moshe desceu e começou a ordená-los sobre construir o Mishkan. E fizeram a construção dele, foram montando até 1 de Nissan, quando foi montado de fato o Mishkan. Desde lá, já Deus não falava mais com Moshe na tenda de Moshe, e sim no Ohel Moed, naquela construção. Então, só de Yom Kippur até 1 de Nissan, que foi o que acontecia, o que está relatado aqui. E voltava para o acampamento, a tradução é Vetav, que é a linguagem de presente, igual como todo assunto está escrito e via, sempre que a tradução mostra para a gente a linguagem do presente, está contando uma coisa que aconteceu várias vezes durante esse período. O Midrash fala por que fala Veshala Machané e vai voltar para o acampamento, porque Hashem falou para Moshe, volte para o acampamento, porque ele falou o seguinte, eu estou com raiva deles, você está com raiva, quem que vai aproximá-los? Então vai lá Moshe, volte para o acampamento, não fique distante. Essa é a função de um líder, de um Moshe Rabbeinu.